Olá, pessoal. Então, estou aqui. Olha que coisa mais linda atrás de mim. É o Mar Adriático, né, que é banhado pelo Mar Mediterrâneo. Onde eu estou na Croácia e do outro lado é a Itália. Então, aquele mar que tem entre a Itália e a Croácia é chamado de Mar Adriático. E estou aqui hoje ao ar livre, com esse sol sobre mim, essa cor de água linda atrás, a mata ali, né? Virgem. Um lugar muito bonito, viu, gente? Muita pedra, cada pedra mais linda do que vocês estão vendo aí no cantinho, né? Aqui nesse cantinho aqui, ó, o tanto de pedra. Elas são branquinhas, são pedras vulcânicas, mas bem clarinhas. Algumas delas têm muitas inscrições da natureza. Pois é, são fósseis, a maioria delas são fósseis. Cada uma com a coisa mais interessante, com os desenhos mais incríveis que você possa imaginar da natureza, dos animaizinhos que faziam enquanto ela estava, né, estava mole, e quando endureceu ficou as marcas. Essa é uma boa lição para a gente, marcas que ficam da nossa história. E nessas pedras, eu poderia até pegar uma para vocês verem do que eu estou falando, tá? Eu vou pegar uma aqui só para vocês verem, tá bom? Dá um tempinho que eu vou descer aqui a escada e vou pegar. Vou pegar alguns diferentes para vocês verem. Não estou muito longe de vocês não, estou aqui pertinho. Eu só desci ali para mostrar. Olha esse aqui, ó. Tá vendo? Essas coisas aqui, ó. São marcas da história da Terra, de animaizinhos que passaram por elas. Enquanto elas estavam molinhas, e então quando elas solidificaram, ficou assim. Olha outra aqui, ó. Olha que interessante. Tá vendo? Que interessante. Tem até um buraco aqui, ó. Pois é, olha aqui, ó. Não é um mosaico interessante? Natural, gente. Da natureza. A natureza. Então, estamos aqui, né, para mais um capítulo do livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 42. Estamos aqui estudando o planejamento que o Eterno mostrou para Ezequiel de como deve ser construído o terceiro templo em Israel. Então, o terceiro templo a planilha do terceiro templo foi dado 2.600 anos atrás ao profeta Ezequiel para ser construído num futuro muito distante que nós estamos quase chegando nele, tá? E esse capítulo de hoje, o capítulo 42, ele descreve as câmaras dos sacerdotes. Como eu disse para vocês ontem, o Eterno deixou tudo minuciosamente descrito. Tudo bem minucioso, tudo bem esclarecido, tudo bem mostrado, tudo bem explicado, as medidas certinhas, tudo certinho. O Eterno fez um trabalho maravilhoso e mostrou para o profeta Ezequiel. Ele fez a planilha na eternidade e disse: é assim que eu quero que o terceiro templo seja feito no futuro, quando Israel for redimido. Então vamos lá. Capítulo 42, as câmaras dos sacerdotes. Depois disto, fez-me sair para fora ao átrio exterior para o lado do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio e que estavam defronte do edifício do lado do norte. Olha os detalhes, gente. Para quem está em Israel e para quem é estudioso e quem está preparando tudo para o terceiro templo, sabe exatamente o que tudo isso significa. Eles debruçaram e estudam até hoje, tudo certinho.
Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galerias contra galeria em 3 andares. Olha o tamanho desse templo. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo do lado de dentro e um caminho de 1 côvado e 2 entradas eram para o lado do norte. Então ele estava falando dos corredores, tá? As câmaras de cima eram mais estreitas, pois as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício. As câmaras do terceiro andar não tinham colunas, como as colunas dos átrios, por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. Então eram colunas assim, que faziam assim, ó, estreitando para cima. Então embaixo elas eram grossas e em cima, lá no terceiro andar, elas já estavam mais fininhas, para dar um equilíbrio ao edifício, né? As câmaras de cima eram mais estreitas, a gente já leu isso. Versículo 6. As câmaras do terceiro andar não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se ia estreitando mais do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Ao passo que o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. As que ficavam defronte do templo eram de 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, também havia câmeras. O caminho de diante delas era da mesma feição das câmaras e olhava para o norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura. Todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. Conforme as entradas das câmaras que olhavam para o sul, havia também uma entrada no começo de cada caminho, diante do muro direito para o oriente, quando se entra por elas. Então havia mais de uma porta de entrada para esses lugares, está vendo, gente? O sacerdote poderia entrar por outros caminhos além do caminho principal da entrada do templo. Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, pois elas são santas. Eu não disse para vocês, gente, que havia lugares que as roupas que eles usavam para dentro do templo não poderiam sair fora? Vestir-se-ão de outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Está vendo? Acabando ele de medir o templo interior, fez-me sair pela porta cuja face olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 côvados com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte, 500 côvados com a cana de medir ao redor. O lado do sul também mediu 500 côvados com a cana de medir. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu 500 côvados com a cana de medir. Mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 côvados de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Gente, vocês perceberam os detalhes? É incrível, não é? Os detalhes que o Senhor mostrou para Ezequiel é incrível, gente. Eu fico impressionada como é que
O Eterno tem um cuidado, sabe, com as coisas que são santas. E a gente faz de qualquer jeito, né? É, eu estava até comentando com a minha filha, eu fui hoje, na parte da manhã, eu fui visitar um lugar romano onde havia um templo, né? E até hoje ainda tem, eles até estavam cantando lá, tinha um coral apresentando, mas as pessoas entram sem nenhuma cerimônia, conversando alto, sem respeito. É um lugar muito antigo, que foi construído há uns 600, 700 anos atrás, pelos romanos ainda, no período romano. É um lugar hoje de turismo, mas mesmo assim, gente, tem que haver um respeito pelo lugar, os lugares que já foram assim usados para cerimônias, sabe? E o povo assim entra de qualquer jeito, de short, de blusa, sabe? De roupa mostrando o corpo inteiro. É assim eu vou contar para você, viu? As crianças não têm respeito, os adultos não têm respeito e assim vai indo, né? Por isso que o Eterno tem que dar uma purificação nessa terra mesmo, porque não tem como. Então tá, gente, esse foi um capítulo curto, né? Estou aqui, o sol ainda tá lindo. Nem sei que horas são agora, para falar a verdade para vocês. Deve ser umas quase 5 horas da tarde. O mar aqui é muito calmo, é um mar muito calmo, porque ele é quase que uma baía imensa, né? É uma baía muito grande, por isso que ele é chamado de mar, porque é uma baía muito grande. Mas essas águas aqui são águas que vêm do Mediterrâneo. E as águas do Mediterrâneo vêm do mar, do Oceano Atlântico. É interessante, né? É um abastecendo o outro. Então tá, gente, eu vou ficando por aqui. E hoje foi a Câmara dos Sacerdotes, né? Da Câmara dos Sacerdotes que nós estudamos, vocês viram os detalhes. E como eu disse para vocês, todas as vestimentas usadas dentro do templo eram mantidas dentro do templo e não poderiam sair de dentro do templo. E quando o sacerdote ia se misturar com o povo, ele tinha que trocar, tirar as vestes santas, deixar lá no átrio dos sacerdotes, nas câmaras dos sacerdotes, vestir outras roupas para se comunicar com o povo. Então tá, que o Senhor te abençoe e te guarde e que vocês tenham um bom dia aí no Brasil, tá? Tchau, tchau!